é bom e Ele vai nos apacentar essa noite, amém? A Bíblia diz que Jesus é o pastor dos pastores, é o sumo pastor, é o sumo sacerdote, Ele é tudo. Ele é o alfa e o ômega. E Ele vai cuidar da nossa vida essa noite como um bom pastor, como aquele amado que responde os seus anseios, como aquele que tem no coração o desejo de trazer a você essa noite a resposta que você precisa, a direção que você precisa. Sabe, queridos, o Senhor, Ele não quer que você fique tateando, sem saber para onde vai, porque Ele já é um novo e vivo caminho. Ele já veio para mostrar o caminho. A Bíblia diz, queridos, que Moisés trouxe a lei, mas que a graça veio por intermédio de Cristo Jesus. Nós já temos disponível sobre a nossa vida a graça, o favor de Deus, que é um facilitador para a nossa história, para a nossa vida, para o tempo que nós estivermos aqui na terra. Você não está sozinho. Você não está sozinho. A Bíblia diz, queridos, Jesus disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Há um Deus que está militando em teu favor. Se Ele é por nós, a pergunta é essa: se Ele é por nós, e Ele mesmo dá a resposta, quem será contra nós? O que tem se levantado contra a sua vida? O que tem se levantado contra a sua saúde, contra as suas finanças, contra a sua família? Querido, seja o que for que tem se levantado, saiba que o Senhor, Ele está com você. Saiba que Ele está do teu lado e que Ele já providenciou tudo aquilo que você precisa. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava lá em Corinto, ele diz que ainda que venha uma tentação, nós não seremos tentados mais do que podemos suportar. E ele diz, e no meio da tentação, o Senhor envia o escape. Meu amado, minha amada, o escape já foi enviado. Você só precisa agora sintonizar o teu coração, abrir os olhos do Espírito para achar nas Escrituras aquilo que é o que você precisa, porque está tudo lá. Está tudo lá. Escavando a palavra do Senhor, como um mineiro que escava a mina em busca do ouro, em busca das pepitas preciosas. Está tudo aí na sua Bíblia. Você só precisa começar a escavar, porque as pepitas preciosas já estão aí. Amém? Oh, glória. Sabe, queridos, a Bíblia tem um começo. E todas as vezes que a gente tiver dúvida acerca de alguma coisa, é importante voltar para a origem. É importante voltar onde tudo começa. E nesse começo de ano, a gente recebeu tanta notícia ruim, tanta coisa que veio para minar a nossa fé, tirar a gente do foco, e tanta gente falando tanta coisa. Sabe, queridos, eu falava aqui hoje pela manhã, às vezes a gente suporta até alguém falando mal da gente, mas a gente não suporta alguém falando mal do nosso filho, por exemplo. A gente não suporta alguém falando mal dos nossos pais, do nosso cônjuge. A gente até suporta que alguém fale mal da gente, mas aquele que a gente ama, a gente não suporta que falem mal. Eu, essa semana, me peguei com uma certa indignação, porque alguém começou a falar mal do meu Deus. E eu pensei, será que todo mundo está pensando como essa pessoa está pensando? Porque eu preciso voltar lá para a palavra, para entender um pouco do caráter de Deus. E, queridos, todas as vezes que você tiver dúvida do caráter de Deus, do que Deus pensa, você deve olhar para a palavra dele. Porque a palavra dele é o pensamento expresso de Deus. O que são palavras? Palavras são pensamentos expressos. Eu estou pensando em frações de segundos. Eu penso e falo. Então, a minha palavra, o que eu estou falando para você, é o meu pensamento expresso. Então, meu amado, o que está aqui é a palavra de Deus. É o pensamento expresso de Deus. É o que Deus já pensou e soprou e inspirou e homens escreveram. Então, todas as vezes que você tiver dúvida acerca do que Deus pensa, vá para a sua palavra. Lá tem todas as respostas. E, queridos, aonde começa essa história? Do Gênesis, que é o começo de todas as coisas. Então eu quero ler com você algumas coisas que talvez você esteja aqui hoje e
Talvez você, assim como eu, você tenha sido acometido por alguns pensamentos ruins, por algumas pessoas falando coisas que distorcem o verdadeiro caráter de Deus. E sabe, queridos, quando eu não conheço a Deus, eu posso ter problemas no meu relacionamento com Ele. Por quê? Para que eu tenha intimidade com alguém, para que eu tenha confiança em alguém, eu preciso estabelecer um nível de relacionamento. Porque eu só tenho confiança, eu só confio em pessoas que eu conheço. Em pessoas que eu já desenvolvi um tipo de relacionamento, ao ponto de gerar confiança no meu coração. E queridos, quando nós não conhecemos o caráter de Deus, muitas vezes o nosso relacionamento com esse Deus está prejudicado. Porque por eu não conhecer o caráter dele, o meu relacionamento com ele está prejudicado, eu também prejudico a minha confiança. E prejudicando a minha confiança, eu abalo a minha fé. E a minha fé abalada, eu não vou manifestar na minha vida aquilo que Deus já liberou. Aquilo que Deus já disponibilizou. Porque eu não estou crendo. E o justo da sua fé viverá. O estilo de vida daqueles que têm relacionamento com Deus é pela fé. O que eu vou receber da parte de Deus é pela fé. Então, se eu estou comprometida no meu relacionamento com Deus, a minha fé também está comprometida. Se eu estou comprometida na intimidade, na confiança que eu tenho de Deus, a minha fé também está comprometida. E uma fé comprometida é algo muito perigoso na nossa caminhada. Porque eu vou deixar de usufruir, deixar de receber aquilo que Deus já disponibilizou para mim. E eu posso ter uma vida nessa terra com tudo que Deus já providenciou, mas eu posso ter uma vida miserável. Sabe aquela história de alguém que ganhou uma herança, mas não sabe que ganhou a herança e continua vivendo uma vida miserável? Porque o fato dela ter sido herdeira, pura e simplesmente, não faz dela rica. Ela precisa primeiro tomar posse daquela herança, para poder usufruir tudo aquilo que a herança tem. Às vezes, queridos, nós estamos nessa condição. Nós já temos uma herança, porque a Bíblia diz que aqui é um testamento. Então você tem um testamento. Alguém morreu, porque só tem testamento se tiver morto. Alguém tem que morrer para ter um testamento que é uma herança. Se não tem morte, não tem herança. Porque eu sou proprietária da minha casa. Meu filho é meu herdeiro, minha filha é minha herdeira. Mas eles só vão usufruir da herança depois que eu morrer. Tem que ter morte para ter herança. Jesus já morreu. E já deixou a herança. Mas eu preciso conhecer os meus direitos. Porque se eu não conheço os meus direitos, facilmente eu sou enganada. Eu sou ludibriada. E a Bíblia diz, queridos, que há um enganador sobre essa terra. Alguém que está pronto sempre para nos enganar. Alguém que é mentiroso. Ele nunca se firmou na verdade. Ele é o pai da mentira. Ele quer nos enganar o tempo todo. Agora, como ele vai me enganar se eu não souber a verdade? Porque a partir do momento que eu sei a verdade, nem vem. Porque eu não vou acreditar. Eu já sei a verdade. Eu estou firmada na verdade. E é importante mais a gente saber da verdade acerca do caráter de Deus. Para que a gente não seja enganado. Amém, queridos? Eu quero ler com você alguns versículos essa noite. E eu sei que o Espírito Santo, ele vai trabalhar no seu coração como ele quer. Atendendo às suas necessidades. Atendendo à expectativa do seu coração. Aquilo, queridos, que você veio e trouxe, gerou em oração para esse culto. Aquilo que você tem expectativa que o Senhor fale ao teu coração. Mas também aquilo que você vai dar para Ele. Porque, queridos, assim como você tem expectativa no Senhor, sabe que o Senhor também tem expectativa na sua vida? Assim como um pai natural que tem expectativa no seu filho. O Senhor tem expectativa na sua vida. Ele tem expectativa que você cresça, que você não seja eternamente um menino. A Bíblia diz que Ele nos deu a sua palavra. Ele nos deu Jesus. Por quê? Porque o que tem no coração de Deus é que todo homem seja salvo. Isso é o que está no coração de Deus. Então Deus tem expectativa na salvação das pessoas. E Ele não continua, Ele não para por aí, Ele continua. E que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então são duas coisas que está lá no coração de Deus, que estão no coração de Deus. Que o homem seja salvo porque ele amou o mundo de tal maneira, de uma maneira que o escritor não soube nem descrever. Ele disse, ele amou o mundo de
tal maneira que ele deu Jesus, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus quer que você, eu e a humanidade não pereça. Ele deu o melhor para que a humanidade não pereça. Então, se a humanidade está perecendo, não é da vontade de Deus. Porque ele disse, ele amou o mundo. Ele não só me amou, ele não só amou o crente, ele não só amou os membros da Igreja Verbo da Vida de Campo Grande. Não, amado. Ele amou o mundo. Ele amou quem está lá fora. Ele amou quem não o conhece ainda. Ele amou até aquele que já conhece e negou. Ele amou. Ele ama. Porque o amor de Deus não acaba. Ele é amor. Então ele ama até hoje. Ele ama. Ele amou tanto que ele deu. Mas ele também tem expectativa no seu crescimento. Que todos cheguem a um lugar espiritual de crescimento. A um lugar espiritual que não seja enganado. A um lugar espiritual que não seja uma presa fácil. A um lugar espiritual que seja alguém que possa influenciar outras pessoas. Então, amado, Deus tem expectativa na sua vida, amém? Ô, glória, você abriu aí em Gênesis. Gênesis no capítulo 1. Eu quero ler com você algumas coisas e a gente vai conversar acerca de algumas coisas essa noite. Gênesis no capítulo 1, no versículo 1. É o começo dos começos. Diz o seguinte, eu posso ler, você achou? Diz o seguinte, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse Deus criador, esse Deus maravilhoso, esse Deus grande, esse Deus sublime, esse Deus imenso, infinito, eterno, criou todas as coisas. Sabe, queridos, mesmo que Deus não tivesse criado nada, Ele continuaria sendo Deus. Mas esse Deus poderoso, esse Deus supremo, esse Deus majestoso, é um Deus criador. E Ele criou coisas. Ele criou pessoas. Ele criou a vida. Ele criou. E aí, queridos, a partir do versículo 3, ele começa a narrar a criação de Deus. E aí a gente não vai ler tudo, mas a cada versículo Deus está criando alguma coisa. Coisas que estão hoje aqui na terra. E Deus vai criando, e à medida que Deus cria, Deus solta uma frase para nos edificar acerca daquilo que Ele criou. Para que a gente possa entender a qualidade da criação de Deus. E em cada coisa que Ele cria, como está lá no versículo 4, diz o seguinte, e viu Deus que a luz era boa. E Ele vai criando todas as coisas, e eu vou pontuar para você algumas frases de Deus. No versículo 10, a porção seca chamou de terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Versículo 12, a terra, pois, produziu relva, ervas, que davam sementes. E no finalzinho do versículo ele diz, e viu Deus que isso era bom. E ele continuou criando lumiares, céus, luz, luzeiro, dia, noite. No versículo 18 ele diz, para governarem o dia e a noite, fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E ele continua criando todas as coisas, e ele cria, segundo a sua espécie, os animais. E no versículo 21, no finalzinho, ele diz, e viu Deus que isso era bom. E Deus continua criando. Quando chega no versículo 25, ele cria os animais selváticos, e no finalzinho do versículo ele diz, e viu Deus que isso era bom. E ele continua criando, ele cria o homem em Adão, ele cria a mulher, e ele continua criando. E quando chega no versículo 31, ele diz, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou,
porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Sabe, queridos, tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é bom. Ele é o Deus Criador. E tudo aquilo que foi obra das mãos desse Criador, a Bíblia disse que é bom. Você crê na Bíblia? Então, amado, essa mesma Bíblia que a gente crê, ela está dizendo que tudo que Deus fez é bom. E quando Ele terminou toda a sua obra, a obra da criação, Ele terminou de criar tudo, já está tudo criado, porque em Adão Ele criou a humanidade como uma semente, aquilo que Adão era, representando a semente da humanidade. Então toda a humanidade estava em Adão. Todos os frutos daqui até a eternidade estava na semente que foi criada lá no Éden. Estava tudo lá dentro de cada coisa que Deus criou está a semente. Então a mangueira que está aí hoje, aonde está a origem dela? Aqui. Você entendeu? A mangueira que está lá hoje, a origem dessa mangueira é essa semente, é essa criação. Então tudo que Deus fez, aqui Ele completou a sua criação. E a Bíblia diz que quando Ele olhou, Ele disse, rapaz, sou muito bom. Brincando. É muito bom. Sabe, queridos, mas Ele nos fez, Ele fez Adão, Ele fez a humanidade, um agente moral livre. E Ele deu o poder de escolha para Adão. E como Deus é um Deus de amor, e o amor é livre, o amor é livre, eu amo porque eu decidi amar, porque se eu sou obrigada a amar, não é amor, o amor é livre, porque Deus nos criou agentes morais livres, Ele nos deu o direito de escolha. E porque Ele deu o direito de escolha à humanidade, em um determinado momento, a humanidade decidiu andar longe de Deus. A humanidade decidiu desobedecer à vontade de Deus. A humanidade, em Adão, decidiu uma vida independente. E porque a humanidade, em Adão, decidiu uma vida independente, a Bíblia diz que algo aconteceu. Algo que Deus tinha criado bom, algo que Deus tinha criado perfeito, algo aconteceu por conta da escolha de Adão. E eu quero ler para você o que aconteceu, que está lá no capítulo 3, no versículo 17. Diz o seguinte: E Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comestes, a maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. Sabe, queridos, a Bíblia diz que o salário do pecado, o pagamento, a recompensa do pecado é a morte. E quando Adão decidiu sair da vontade de Deus, sair do plano original de Deus e obedecer ao diabo e acreditar nas mentiras do diabo, a Bíblia diz que algo aconteceu. A terra que era boa e perfeita, a terra que Deus fez, tudo funcionando, tudo no lugar, essa terra, a consequência do pecado trouxe maldição para essa terra. A consequência do pecado, o pecado de Adão, tirou as coisas do lugar dessa terra. Sabe, queridos, então, quando a gente está hoje, não é? Aqui, e a gente vê coisas acontecerem, a gente vê chuva demais num lugar, a gente vê seca demais no outro lugar, a gente vê coisas que estão fora do lugar, coisas que não são boas, a gente precisa entender. O Deus da criação criou tudo no lugar, porque Ele é um bom Deus. Mas o pecado tirou as coisas do lugar. E o pecado tem consequência. Sabe, queridos, a gente não pode acreditar que vai viver uma vida de qualquer maneira, fazendo escolhas erradas e que vai dar tudo certo. Não, meu amado, cada escolha que a gente tem na nossa vida tem uma consequência. Escolhas ruins têm consequências ruins. Escolhas boas têm boas consequências. Isso desde o Éden.
A escolha errada de Adão trouxe consequência para a terra. Ela ficou maldita. O pecado entrou. E a Bíblia diz, queridos, que o pecado passou a fazer separação entre o homem e Deus. O homem perdeu a seiva de Deus. O homem perdeu a vida de Deus. E a Bíblia diz, queridos, que quando o pecado entrou, o homem se separou de Deus. E porque o homem se separou de Deus, ele perdeu a seiva de Deus. Ele morreu espiritualmente, porque houve uma ruptura de relacionamento. Ele morreu espiritualmente. E porque ele morreu espiritualmente, ele começou a morrer também fisicamente. Mas em nenhum momento, queridos, Deus é Deus de morte. Deus é Deus de vida. Deus é o autor da vida. Então, por que as pessoas morrem? As pessoas morrem porque a Bíblia diz que a humanidade estava em Adão. E se um pecou, todos pecaram. Então, a humanidade que estava em Adão, se Adão pecou, a humanidade também pecou. Deixa eu dizer algo para você. O nosso destino era morte, porque nós havíamos pecado em Adão. Mas a Bíblia também diz que Deus enviou um. E nele, aquela morte que era uma morte eterna, aquela morte que era uma separação eterna, em Cristo Jesus, isso foi resgatado. Porque o plano de Deus não é morte, o plano de Deus é vida. Quando Deus criou Adão lá no Éden, Deus criou Adão para viver eternamente. A Bíblia diz, queridos, que os espíritos são eternos. Espíritos são eternos. Você é eterno. Aquele que não tem Jesus como Senhor da sua vida, aquele que não tem Deus de relacionamento de pai, aquele que nós chamamos de ímpio, aquele que está lá fora, ele também é eterno. A diferença é, a Bíblia diz que em Cristo nós fomos resgatados de uma eternidade longe de Deus. E esse Jesus, que é o novo e vivo caminho, abriu um caminho para um relacionamento com Deus eterno. Mas a nossa condição qual era? Morto. A nossa condição qual era? Longe de Deus eternamente. Mas, queridos, em todo tempo Deus quer relacionamento. Em todo tempo Deus quer um Deus de restauração. Deus estava pensando no homem. E a Bíblia diz que Jesus estava emolado, o Cordeiro Santo, muito antes de tudo acontecer, porque Deus nunca é pego de surpresa. Meu amado, Deus não é pego de surpresa. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe do seu futuro, porque Deus é atemporal. E quando a gente diz que Deus sabe do seu futuro, significa que Deus já esteve lá. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é atemporal. Em Deus não existe presente, passado e futuro. Em Deus não existe 8 horas da noite do dia de domingo, do dia 2 de fevereiro. Não, amado, em Deus não existe isso. Ele é Deus. Ele é um Deus atemporal que não está preso na marcação do tempo. Então, amado, já está tudo bem, Ele já esteve lá. Agora, o que a gente precisa entender essa noite? Deus não é autor de morte, Deus é autor de vida. Deus não está interessado em morte, Deus está interessado em vida. Deus tanto está interessado em vida, que quando o homem peca em Adão, a humanidade peca em Adão e perde a seiva da vida. E ela se afasta da árvore da vida. E porque ela se afastou da árvore da vida, da seiva de Deus, a humanidade começa a morrer fisicamente. Morreu espiritualmente, morre fisicamente. Mas Deus, queridos, está tão interessado na vida e no resgate, que a Bíblia diz que Deus pensou em algo. Deus pensou em ressurreição. Deus pensou em ressurreição. E se morte é separação, uma morte física, o espírito do homem separa do corpo do homem. E aí tem uma morte física, como foi, por exemplo, a morte de Lázaro. A Bíblia conta que um homem chamado Lázaro, ele morreu fisicamente. E depois de alguns dias, a Bíblia diz que Jesus foi lá e ressuscitou. O espírito de Lázaro se separou do seu corpo físico. E quando Jesus dá o comando, Jesus diz, Lázaro, vem! O espírito de Lázaro volta para o corpo. Isso é ressurreição física. Mas, queridos, além da ressurreição física, existe a ressurreição espiritual. Da mesma forma que entrou morte espiritual em Adão,
também nós temos direito à ressurreição em Cristo. Então, esse Deus que é Deus de vida, mesmo a humanidade pecando, mesmo a humanidade em Adão, decidindo ficar longe de Deus, decidindo desobedecer a Deus, Deus planejou a ressurreição para ter de volta a humanidade. Deixa eu dizer, Deus nunca é vencido, meu amado. Vitorioso és. Você pode até pensar que o diabo está ganhando. O diabo pode até pensar que ele está ganhando. Mas nunca! Jamais! Eu lembrei de algo que a Wagneide falou, eu não sei se foi na conferência de mulheres ou quando ela pregou aqui na igreja. Ela falou que ela teve câncer e todas as vezes que o diabo vinha trazer qualquer mentira para ela, ela dizia: eu sou curada em Cristo Jesus, diabo, você não vai me levar. E aí o diabo vinha: não, mas você não vai ser curada, você vai morrer. E aí diz que ela dizia para o diabo: ainda que eu morra, eu vou para o céu. Então, meu amado, tu está perdendo. Meu amado está perdendo, de qualquer jeito ele perde. Jesus disse: aquele que me tem, ainda que morra, para sempre viverá. Amado, a gente pode morrer fisicamente, por quê? Porque esse corpo físico, ele é um corpo corruptível. Ele ainda sofre algumas consequências, por conta da separação lá no Éden. Agora deixa eu dizer para você, ainda que o nosso corpo físico seja vulnerável, ainda que o nosso corpo físico seja corruptível, envelheça, sofra os efeitos daquela morte lá, daquele pecado lá, em Jesus nós temos promessas. A Bíblia diz que lá em Isaías 53, depois o apóstolo Pedro repete Isaías 53, ele diz que nas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Então, ainda que a gente venha a morrer fisicamente se Jesus não voltar, ainda que a gente venha a morrer fisicamente, existe um estilo de morte. Vamos dizer assim, não é? A Bíblia diz que o justo morre farto de dias. A Bíblia diz que na velhice nós seremos viçosos e florescentes, não seremos capenga. Na velhice nós não estamos na idade do condor, não, meu amado. Condor aqui, condor aqui, condor aqui, condor aqui. Não! Eu vou dizer para você uma coisa. Se parar do meu lado e falar assim: ah, é porque é coisa da idade. Meu amado. Eu falo: comigo não, violão. Não é coisa da idade não, porque na velhice eu serei viçosa e florescente e darei muitos frutos para anunciar que o Senhor é reto, justo. Então, meu amado, nós vamos morrer se Jesus não voltar? Fisicamente vamos, porque o nosso corpo é corruptível por conta da ruptura que foi feita lá no Éden. Porque quando Deus criou o boneco de argila, quando Deus criou a humanidade em Adão, Deus criou a humanidade para ser eterna em espírito, em alma e em corpo. E queridos, talvez você esteja aqui e não tenha nunca ouvido essa informação, mas eu vou dizer para você, nós vamos ganhar um corpo novo. A Bíblia diz que nós vamos ganhar um corpo novo. Isso é maravilhoso, é uma promessa gloriosa. Sabe por quê, queridos? Que nós vamos ganhar um corpo novo? Porque esse é o plano de Deus. Espírito, alma e corpo. Eternos. Esse é o plano de Deus. E amados, os planos de Deus são os planos de Deus. Nada pode mudar aquilo que Deus planejou. A gente pode deixar de usufruir o que Deus planejou, porque a gente não está crendo. Mas o que Ele planejou não muda. Ele planejou coisas para você, meu amado. Ele planejou coisas para você, minha amada. E talvez você esteja aqui e esteja pensando: eu acho que Deus mudou de ideia, porque eu não estou vivendo o que Ele planejou. Deixa eu te dizer.
se você hoje tomar uma posição no reino do Espírito, decidir agarrar esse plano e não soltar, e declarar esse plano todos os dias. A Bíblia fala lá em Romanos, no capítulo 4, que Deus tinha um plano para Abraão. Um plano que demorou muito para acontecer. Mas a Bíblia diz, queridos, que Abraão, ele permaneceu crendo, ainda que o seu corpo estivesse adormecido. Ainda que as circunstâncias ao lado dele estivessem gritando para ele, não vai acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer. Ainda assim, a Bíblia diz que ele considerou as coisas que estavam ao redor dele. Ele considerou em que sentido? De não negar, de não achar que aquilo não existe. Ele considerou, ele falou, é verdade. Eu estou velho, Sara está velha, está demorando, isso tudo aí está acontecendo. Mas a Bíblia diz que ele permaneceu, dando graças a Deus, glorificando o nome do Senhor. E o finalzinho dessa passagem diz, porque ele estava certíssimo, 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 que aquele que prometeu era fiel para cumprir. A pergunta que eu tenho para você essa noite, você está certíssimo? De que aquilo que Deus prometeu para você vai acontecer? Você está certíssimo? Meu amado, fé é certeza. Se você me pedir para definir fé, defina a fé em uma palavra, eu digo certeza. Hebreus no capítulo 11 fala sobre fé. A partir do versículo 1 e diz que fé é certeza. Então, meu amado, se você estiver em fé, se você estiver em certeza, certíssimo como Abraão, agarrado nas promessas, eu vou te dizer, vai acontecer. Mas voltando para a nossa história, não é? Da bondade de Deus. Eu quero ler algo com você, que está lá em Romanos, por gentileza. Romanos no capítulo 8. Para você entender um pouquinho, algumas coisas que acontecem nessa vida, e que não é a vontade de Deus que esteja acontecendo. Mas porque a humanidade pegou aquilo que Deus havia dado para ela, a autoridade, para dominar a terra. Porque a Bíblia diz lá em Gênesis, onde nós estávamos lendo, que quando Deus cria Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus diz para Adão, domine, tenha autoridade sobre essa terra. Domine isso, tenha autoridade sobre tudo que é bom que eu fiz para você. Esteja aí nesse lugar como dono de tudo. Mas Adão pegou isso que Deus deu, e a Bíblia diz que ele entregou para o inimigo das nossas almas. Ele entregou para o diabo na desobediência. E porque ele entregou a autoridade ao diabo na desobediência, nós vivemos em um mundo caído. Em um mundo que jaz no maligno. Em um mundo que o príncipe desse mundo, a autoridade desse mundo é o diabo. Agora, Deus tem um povo nessa terra. Um povo que ele juntou. Um povo que em Cristo ele delegou essa autoridade. Porque a Bíblia diz que Cristo pegou a autoridade que o homem deu para o diabo e devolveu para o homem. Devolveu para mim e para você. Devolveu para a sua igreja. E se você está aqui, você é filho de Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo, você tem autoridade. Mas, queridos, a natureza, ela sofre a consequência desse pecado. A natureza que era boa, que Deus criou perfeita, a Bíblia diz que ela sofre o resultado, a consequência do pecado. E qual é o resultado e a consequência do pecado? Morte. Por isso, queridos, que quando nós estamos vivendo uma vida deliberadamente no pecado, nós estamos em um lugar de risco. Porque vem a conta. Mais cedo ou mais tarde, a conta vem. A conta está vindo para a humanidade. Sabe, queridos, e nós estamos sim no mundo corrupto. Às vezes a gente vê as notícias, não é? E a gente pensa assim, meu Deus, os remédios que eram para abençoar a população, para serem doados nos hospitais,
foram desviados e estão sendo vendidos. E aí você fica, meu Deus, aonde vai parar isso? Meu amado, a Bíblia diz que vai de mal a pior. A Bíblia fala que nos últimos dias o nível de iniquidade ia aumentar sobre a terra. Os homens se tornariam muito mais jactanciosos, vaidosos, egoístas, donos do seu próprio ventre. Então, amado, eu tenho essa notícia para você. Não vai melhorar. Agora, o lugar onde nós estamos, a Bíblia diz, eu te dou esse lugar como autoridade. Aonde você pisar, esse lugar é teu por autoridade. Então, meu amado, aonde eu tiver, vai voltar a ser bom como era no Éden. Aonde eu pisar, a terra onde eu tiver, ela vai manar leite e mel. Mas o mundo, esse jaz no maligno. Mas, queridos, a gente não vai ficar triste, porque há uma promessa. A gente vai pregar a palavra, a gente vai cumprir o ID do Senhor, a gente vai dar as boas notícias para essas pessoas que não sabem, porque o que é o Evangelho? São boas notícias. As pessoas estão lá fora e elas não sabem que elas, nesse mundo tenebroso, nesse mundo que jaz no maligno, nesse mundo corrupto, elas não sabem que ela pode ter uma outra vida. Nós é que temos que anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Nós é que temos que dizer, ei, você não precisa viver isso. Tem um lugar espiritual em Deus, aonde você está guardada. Amém, queridos? Você abriu aí em Romanos? Eu quero ler para você. Romanos, no capítulo 18. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta para a igreja que estava lá em Roma. Romanos, capítulo 8. Desculpa. Ouvi um burburinho? As muitas vozes chegaram até a mim. Romanos, capítulo 8, versículo 18. Posso ler? Você achou? Diz o seguinte: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda. Lembra da criação? Aquela criação que a gente leu lá em Gênesis? Ele diz, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, ou à frustração, ou à destruição. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Sabe, queridos, a Bíblia diz que a natureza ela está gemendo. Ela sofre porque ela também foi atingida pelo pecado de Adão. Então a natureza ela geme. A natureza ela está sofrendo. Mas a Bíblia diz que há na criação, que há na natureza uma expectativa. Que expectativa é essa? Da manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Por que quando os filhos de Deus se manifestarem, algo vai acontecer? Oh, glória! Aleluia! Porque, meu amado, a história não acaba aqui. Não é? Eu imagino, não é? Querido, me entenda. Eu tenho uma imaginação. Eu sei que você também tem, não é? Mas, às vezes, a minha vai a muitos lugares. E eu fico imaginando, não é? Quando Jesus morre e o diabo vê aquela cena, eu fico imaginando que ele deve ter pensado, né? Vai subir a telinha agora do filme. Dente. E acabou. Está tudo feito.
Mas agora, né? Fica fácil você entender, porque agora tem primeira temporada, segunda temporada, terceira temporada, quarta temporada. E muitas temporadas com muitos episódios. Episódio 390 da 14ª temporada. Misericórdia. Ei, tem a segunda temporada. E a segunda temporada diz que a morte não pôde detê-lo. E que o Espírito de Deus foi lá na região dos mortos e arrancou Jesus de lá. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, se você quiser, você pode ler todo o capítulo, vai te edificar muito acerca desse assunto. A Bíblia diz que Jesus é a primícia. Quando Jesus ressuscita, meu amado, Jesus vem como um padrão. Ele vem estabelecer um padrão. E a primícia de uma colheita é aquilo que define toda a colheita. Quando o agricultor vai lá e tira os primeiros grãos, e o grão não é bom, ele pensa, caramba, a colheita não vai ser boa. Mas quando o agricultor vai lá e tira os primeiros grãos, e eles são bons grãos, ele diz, a colheita vai ser maravilhosa, porque os primeiros grãos determinam o padrão da colheita. A Bíblia diz, queridos, que Jesus é a primícia da ressurreição. Por quê? Porque Ele é o padrão. Esse Deus que é Deus de vida e não de morte. A Bíblia diz, queridos, que Ele é o autor e o conservador da vida. Ele não só criou a vida, como Ele conserva a vida. A morte, queridos, não faz parte do plano de Deus. Tanto não faz parte do plano de Deus, que Ele, na sua infinita sabedoria, Ele planejou a ressurreição. E o primeiro a ressuscitar foi Jesus. E a Bíblia diz que a partir dele, todos nós. E eu quero ler esse último versículo com você, para a gente celebrar essa noite, tudo que Jesus conquistou para nós. Para que você não seja mais enganado com algo sendo deturpado acerca do caráter de Deus. E eu quero que você vá, por gentileza, para Filipenses, por gentileza. Glória a Deus. De manhã eu li 1 Coríntios capítulo 15, mas agora eu vou ler Filipenses. E você que veio de manhã, você vai ter 2 versículos. Filipenses capítulo 3, por gentileza. Oh, glória. Aleluia. Deus é maravilhoso, meu amado. E eu vou te dizer, isso não é um jargão, isso é uma verdade. Às vezes as pessoas podem pensar, Deus é bom, lá na igreja dizem que Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. É porque a gente fala a palavra. Isso não é um jargão, amado, isso é uma verdade. A palavra fala lá em Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 15, 16 e 17, salvo engano, por ali, o endereço é mais ou menos ali por perto. Acho que é 15. Não vos enganeis, amados irmãos. Significa que a gente pode ser enganado. Se ele está dizendo para a gente não se enganar, significa que nós corremos o risco de ser enganado. E corremos mesmo, querido. Com tanta tragédia que chega na nossa frente, com tanta coisa que estão falando por aí, a gente corre o risco de ser enganado, de isso vir e minar a nossa fé. Mas ele diz, não vos enganeis, amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce lá do alto, do Pai das luzes, aonde não há mudança, nem sombra de variação. Então, amado, Deus é bom. Filipenses no capítulo 3. Eu quero ler com você e a gente vai encerrar. No versículo 20. Eu posso ler? Diz o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Por quê? Porque Ele é a primícia. Porque Ele veio mostrar como vai ser. Assim como Ele é, hoje nós seremos.
E ele diz, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, meu amado, como ele é hoje, pensa comigo como Jesus é. A Bíblia fala, queridos, lá em João, no Evangelho de João, no Evangelho de Lucas também fala sobre isso, que depois que Jesus ressuscitou, a casa estava trancada e todos os discípulos estavam confinados ali dentro, porque eles estavam com muito medo das perseguições, porque afinal de contas o rei dos judeus tinha morrido e eles estavam com muito medo. A Bíblia diz que estavam todos ali naquela casa e a casa estava toda trancada. Mas diz que de repente, Jesus entra na casa, Jesus aparece no meio deles e Jesus diz, Shalom. Um corpo glorificado, que não tem limite de parede. Um corpo glorificado. Sabe aquele versículo que a gente leu lá em Romanos, que a natureza aguarda, está com a expectativa de ser totalmente regenerada. É porque, queridos, um dia isso vai acontecer. Porque eu e você, a igreja de Cristo Jesus, vai passar pela ressurreição física. A ressurreição espiritual nós já vivemos, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas um dia você disse, Jesus, eu quero o que você conquistou para mim. Você disse, Pai, eu aceito, eu creio, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. E a Bíblia diz, queridos, que a gente que estava separado de Deus por causa do pecado, em Cristo Jesus nós fomos perdoados. E nós fomos religados com esse Deus. E quando isso acontece, dentro do nosso espírito que estava morto e separado da vida de Deus, a vida de Deus veio habitar dentro do nosso espírito e nós passamos pela ressurreição do espírito. Isso já aconteceu. Já aconteceu na minha vida e já aconteceu na sua vida. Quando você veio para Cristo, ressurreição já aconteceu dentro de você. Mas, queridos, a Bíblia diz que essa ressurreição que aconteceu dentro de você e dentro de mim, ela vai sair. E ela vai alcançar o nosso corpo físico. E naquele dia, a Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a gente não vai ler. Você pode ler depois se você quiser. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. A Bíblia diz que vai chegar um dia, meu amado, que a trombeta vai tocar. E que nós vamos ouvir uma voz. Eu fico pensando, olha eu pensando de novo. Eu fico pensando, queridos, todo mundo estava lá em volta do túmulo de Lázaro. Estava todo mundo lá. Morreu. E a Bíblia diz que Jesus deu um grito. E Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Meu amado, você vai estar aí vivendo a vida. Você vai estar aí vivendo a vida. Trabalhando, viajando. De repente, você vai ouvir uma voz. Igreja, venha! Aqueles que morreram em Cristo, a Bíblia diz, ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. No abrir e piscar de olhos, ao som da última trombeta, meu amado, a ressurreição que já está dentro de você, ela vai envolver você por fora. E esse corpo corruptível e imortal vai receber incorruptibilidade, vai ser revestido de glória. Sabe o que a Bíblia diz? Consolai-vos uns aos outros. Sabe por quê, queridos? Porque a gente pode se esquecer disso. A gente pode se deixar levar pelas tragédias da vida. A gente pode se deixar levar pelas más notícias. E a gente pode minar a nossa fé com isso. E esquecer do que é glorioso. Esquecer das promessas gloriosas que o Senhor tem para a nossa vida. Não, amado. O Senhor Jesus hoje convoca a igreja a se lembrar que Deus é Deus de vida, não de morte. Que Deus não está envolvido em tragédia, porque Ele é o autor da vida. Que Ele ama a humanidade, tanto ama que deu o que Ele tinha de melhor,
para resgatar uma humanidade pecadora. Meu amado, ele não deu Jesus para resgatar o bonzinho, porque não havia um justo sequer. Ele deu Jesus para resgatar o injusto. Ele deu Jesus para resgatar o pecador. Por quê? Porque ele é amor. Esse Deus que é amor, que deu Jesus, vai estar envolvido em tragédia? Não, meu amado. A natureza geme por causa do pecado. A tragédia é consequência do pecado, de um mundo pecador. Mas ei, a gente tem a solução. A gente tem a solução, a gente tem as boas novas, a gente tem a boa notícia. E para você entender que esse Deus está interessado em vida e não em morte, eu disse para você que ainda que a gente morra fisicamente, Deus planejou a ressurreição do nosso corpo físico. Por quê? Porque a morte não vai deter você. A morte não vai deter a igreja. E a morte não é plano de Deus para a vida do homem. O plano de Deus é vida e vida em abundância. Amém, queridos? Glória a Deus. Sabe, queridos? E a história é a seguinte. Vou resumir bem resumido para você. E se você está aqui e você não fez o rema, faça a sua matrícula. Você vai ter uma matéria chamada Doutrinas Básicas, que vai falar sobre isso bem direitinho. Você vai ter uma matéria chamada Escatologia, que vai falar sobre isso bem direitinho. Mas o grande resumo é o seguinte: a trombeta vai tocar. Aqueles que são de Cristo, e eu não estou dizendo que são aqueles que frequentam a igreja. Apesar de frequentar a igreja ser um mandamento do Senhor. Paulo diz, o escritor aos Hebreus diz, não seja como aqueles que não congregam. É importante congregar. Mas o que é importante a gente saber? Que salvação é crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque Jesus falou para aquele ladrão na cruz, ei, daqui a pouquinho a gente vai estar junto. E ele era um ladrão, ele era um malfeitor, ele estava crucificado. E naquela época, ser crucificado era um crime muito sério. Aquele que era crucificado é porque tinha feito coisa muito ruim. Ele era um malfeitor e ele estava sendo crucificado ao lado de Jesus. Mas no coração dele, ele creu. Ele creu que Jesus era diferente. Que Jesus não era somente um homem, mas que ele tinha uma missão divina sobre essa terra. Ele viu algo diferente em Jesus e ele decidiu, eu quero isso. Ei, quando você chegar lá, lembra de mim. E Jesus disse, não preciso nem lembrar de você, meu amado, porque você vai estar lá junto comigo. Então, meu amado, deixa eu dizer para você. A Bíblia diz que esses que têm Jesus no coração, que fizeram de Jesus o seu Senhor, esses que decidiram não mais viver pelaquilo que pensam, ou pelaquilo que acham, mas decidiram viver pela ordem, decidiram viver pelo coração de Deus, através de Jesus Cristo. Esses, quando a trombeta tocar, esses vão subir. E a Bíblia diz, queridos, que vão encontrar com Jesus nos ares. E todas as vezes que eu leio o livro de Atos e eu vejo quando Estevão morre, em muitas passagens, você vai ver que Jesus está assentado à destra de Deus. Muitas passagens falam de Jesus sentadinho lá do lado de Deus, no trono, sentado ao lado de Deus. Mas lá em Atos, quando Estevão morre, a Bíblia diz que os céus se abrem e Estevão tem uma visão no reino do Espírito do céu. E a Bíblia diz que Estevão vê Jesus em pé para recebê-lo. Deixa eu te dizer, a Bíblia diz que Jesus vai nos encontrar nos ares. Isso significa que Ele vai se levantar do seu trono para receber a sua igreja. E nós vamos subir. E a Bíblia fala, meu amado, que lá no céu nós receberemos os nossos galardões. Nós estaremos diante do Senhor. Nós vamos vê-lo face a face. E a Bíblia diz que aqui na terra, durante um período de tempo, vai haver muita dor, muito sofrimento, uma grande tribulação. E a Bíblia também diz que esse mesmo Satanás que enganou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, ele vai se levantar e vai se assentar no trono de Deus. E ele vai governar esse mundo por 7 anos. Mas, queridos,
Deus nunca é vencido. O diabo nunca vai vencer. Quando ele achou que terminou a segunda temporada, né? Que vai subir o dente de novo. A Bíblia diz que Jesus vai vir com o seu exército, vencendo e para vencer. E diz que nós estaremos com ele, meu amado. E sabe o que mais? Que com uma palavra, com a espada que vai sair da sua boca, ele vai derrotar todo o mal. E aí aquela promessa de Romanos 8, a expectativa que a natureza tem de ser restaurada e regenerada, a expectativa que a criação tem de voltar para Gênesis 1, a expectativa que a criação tem de voltar ao isso é muito bom, vai se cumprir. Vai se cumprir. E o reino de Jesus será estabelecido para sempre na Nova Jerusalém, novos céus e nova terra. E o cetro de equidade governará eternamente. E a Bíblia diz, meu amado, que não vai precisar nem de sol, porque a glória do Senhor brilhará sobre toda a terra. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de vida. Deus é Deus de ressurreição. Deus é Deus de restauração. Deus não é Deus de morte. Deus não é Deus de derrota. Ele é vitorioso. E você, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquele que está em Cristo tem que saber, se Ele é por nós, quem será contra nós? Se a morte não pode detê-lo. E a Bíblia diz, queridos, a gente leu, que nesse mesmo poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre dos mortos, esse mesmo poder habita dentro de você. E esse poder, a primícia do Espírito Santo dentro de você, é o penhor, é o pagamento antecipado de um resgate, para que você saiba que você não está esquecido nessa terra, mas que há em Cristo Jesus um dia onde Ele vai voltar para nos buscar. E haverá em Cristo Jesus um dia onde a natureza será totalmente restaurada. E a igreja vai reinar sobre a terra. Filhos e pai. O rei e os seus servos.